a nossa terceira atividade da noite e vamos começar, como sempre, com uma leitura do Evangelho e depois uma oração. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Suicídio à Loucura, número 15. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e da loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê termo para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Deus Pai, Criador do céu e da terra, Criador desse imenso e belo universo, que nos proporciona a cada vida a oportunidade do autoconhecimento, do autoamor, da reforma íntima. Mestre Jesus, temos em vós a direção a caminhar para esse aprendizado. Aos nossos mentores espirituais, agradecemos o amor incondicional, a paciência e as intuições para sermos melhores hoje do que fomos ontem e para que no amanhã possamos ser um pouco melhores do que somos hoje. Graças nós vos damos por todo o amor e por todo o amor. E que assim seja. Para as pessoas que não estiveram aqui ontem conosco, vou falar só um pouquinho do Toronto Spiritist Weekend, ou traduzindo para o português, que chamamos de Jornada Espírita. Na verdade, hoje o Joana de Ângeles comemora 21 anos de idade, então a sua maior idade, responsabilidade enorme. Pois foi no dia 29 de outubro de 1996 e menos de 10 pessoas, né, que estudavam o Espiritismo, eles começaram uma reunião com frequência com o propósito de estudar e praticar o Espiritismo. Depois de algum tempo, decidiram então iniciar o Joana de Ângeles Spiritist Group, Study Group. Desde então, apesar de algumas despedidas de alguns membros e várias mudanças, cada ação, cada fato, cada pensamento começou a ser parte dessa jornada que nós escolhemos experienciar e viver. Joana de Ângeles Spiritist Study Group, nós conhecemos carinhosamente como JASG, é sempre muito difícil estar falando tudo isso, né? Joana de Ângeles Spiritist Study Group. Então, JASG é uma organização sem fins lucrativos. Esse evento, o Toronto Spiritist Weekend, a cada edição que se realiza, é também um sonho se concretizando. É uma oportunidade de dividir os princípios espíritas com a sociedade multicultural canadense. Esse é um evento que acontece a cada 2 anos, desde 2007, onde palestrantes de diversas nacionalidades participam de fóruns onde discutem-se temas sobre o Espiritismo. Somos dedicados a apresentar as últimas pesquisas e tópicos pelos espíritas, onde estudamos vários conceitos e práticas do Espiritismo, assim como a parte científica dos mesmos.
Além disso, é uma bela oportunidade para os praticantes do Espiritismo para trocar ideias e experiências. Os temas discutidos do Toronto Spiritist Weekend são sempre de natureza de problemas atuais da comunidade, com um enfoque dado à luz psicológica espírita, a qual é dedicada à disseminação do espiritismo cristão e à promoção do desenvolvimento comunitário e atividades humanitárias. É sempre muito importante lembrar que os princípios do espiritismo, codificado por Allan Kardec, são fundamentados em 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Preservemos a vida. O Evangelho de Jesus é fonte permanente de orientação para todas as nossas atividades e comportamentos. No Sermão da Montanha, comentando o mandamento de Decálogo, Jesus observa: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir uma insulta a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. A despeito dos alertas milenares que a Bíblia nos oferece, tanto através do Velho como do Novo Testamento, os homens, de uma forma geral, insistem em atentar contra a vida, seja do próximo ou a própria, seja eliminando-a ou abreviando-a. Não se apercebam de que toda a violência que cultivam, matando, agredindo ou humilhando, praticada em nível pessoal, familiar ou social, retorna sempre na forma de dor e sofrimento, gerando toda a sua infelicidade. Quando ocorrem as tragédias, sentindo-se inseguros, os homens buscam a paz, desesperadamente, esquecidos de que a paz não se encontra pronta. Ela é fruto de nossa ação. Necessita ser construída por nós e só se constrói uma paz verdadeira e duradoura através da prática do bem, tal como nos orientam os ensinamentos cristãos, a cada um segundo as suas obras. Se a humanidade pretende realmente eliminar a violência que graça em seu seio em todas as formas de manifestação, tais como guerras, terrorismos e miséria, terá que valorizar a vida de seus membros, que são os próprios homens, começando por defender e respeitar o direito que todos têm de viver, independentemente do seu tempo de vida física, de alguns minutos a muitos anos, e independentemente também dos problemas ou limitações físicas que o ser humano possa apresentar. O direito à vida deve ser sempre preservado, pois falece ao homem a compreensão integral de todo o processo da vida humana, o que torna ilícita qualquer intervenção de sua parte no sentido de eliminar ou abreviar a sua existência. Preservemos a vida, valorizando-a, dignificando-a com a prática do Evangelho, já que os seus ensinos retratam com fidelidade as leis divinas, sintetizadas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cuja vivência proporciona a todos o progresso necessário à construção da própria harmonia interior na condição de espíritos imortais que somos. A vida é bem supremo que somente a Deus, nosso Pai e Criador, que concede, é lícito tirá-la. Revista Reformador, número 2, 108, novembro de 2004.
Então, a sexta edição do Toronto Spiritist Weekend, nós estamos trazendo como tema Viva Sua Vida ao Máximo, Love Your Life to the Fullest. E nós estamos falando sobre o suicídio, que tem sido a segunda maior causa de mortes prematuras no mundo nas últimas décadas. É trágico, é complexo, mas porém pode ser prevenido. As estatísticas canadenses demonstram que em 2009, 100 mil horas de vidas humanas foram perdidas para o suicídio. A Organização Mundial da Saúde informa que 800 mil pessoas tiveram suas mortes registradas como suicídio no último ano. Os relatórios médicos chegam à conclusão que 60% dos casos vêm de quadro de depressão muito profundo. Ontem, nós tivemos com a Beli informações de situações do nosso lado social, emocional, físico, profissional, onde de toda essa situação do suicídio tem uma raiz. De onde que isso começa? E é lógico que a saúde mental é a maior e principal que a gente também precisa cuidar muito. Hoje o Jorge vai trazer para nós a visão do Espiritismo com relação ao assunto e também sendo uma terapia de como nos cuidarmos emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, claro. Então, vamos começar o nosso estudo. Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge, eu vou estar hoje dando continuidade a que a gente já começou ontem com a Beth. E eu pensei em fazer o seguinte, até porque ontem, acho que na parte que a gente estava aberta a perguntas, ficou um tempo muito limitado e senti necessidade de falar um pouco mais. Eu gostaria de, então, desenvolver o tema e depois a gente abrir o período para discussão no final. Uma conversa, uma troca de opiniões em cima do que a gente discutiu hoje essa noite. Pode ser? Minha altura de voz está boa no fundo? Falar um pouquinho mais alto? Ok. Bom, quando veio a ideia da gente falar dessa discussão, a primeira ideia que me ocorreu foi de falar não do suicídio, mas fazer o oposto. Falar da vida. Entendendo que quando um pensamento suicida ou numa atitude suicida, o que há a negação da vida, do que deveria ser mais valorizado, do nosso bem mais precioso. Então, também por isso a ideia do nome, de fazer o oposto, da gente falar do quanto que a vida é importante, do quanto que ela deve ser valorizada, e o quanto que isso está em descompasso com o que a gente vê na sociedade, com o que a gente vê no mundo. Vou contar uma historinha primeiro. Quando em vida, lá atrás, na época de colegial ainda, estudando sobre teoria evolucionista, Darwin, do que a ciência entendia, de como foi gerada a vida, de como tudo começou. O primeiro aspecto, que é o diferentemente do que é o criacionismo, como se entende o criacionismo na religião, uma tradução literal do que seria na Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias, 6 dias que não somos 7, criou tudo como se aqui estivesse. O que a ciência, a partir de Darwin e antes de Darwin, na publicação do Livro dos Espíritos, já fala no princípio evolucionista. Foi publicado antes da teoria darwinista. E Darwin dizia o seguinte, que tudo que a gente tem hoje na Terra, do que a gente entende dos animais, de tudo como chegou até o ser humano, foi a partir de uma vida básica, de uma vida elementar, do que seria
uma vida unicelular, que a partir da evolução, né, começaram a aparecer seres multicelulares, pluricelulares, até aparecer os seres que seriam mais organizados, quando aparece primeiramente o que seria o princípio de um sistema nervoso central. Aí tinha a planária, não sei quem vai lembrar disso, que era o primeiro ser que parece ser vertebrado, e vai contando toda a história de toda a evolução até chegar nos mamíferos superiores, nos quais nós nos incluímos aqui. E o que o Espiritismo fala disso? De que tudo isso tem um porquê. Toda essa evolução, todo esse desenvolvimento, foi para que pudéssemos estar aqui hoje. Foi para que pudéssemos ter um corpo físico que recebesse o nosso corpo espiritual, a nossa essência espiritual. Isso é o que nos anima, o que anima a vida, a alma. E a ciência sempre tentou olhar isso de um ponto de vista material, né, esquecendo essa questão do espírito. Durante muito tempo, então, se achou que bastaria que aquela combinação de elementos que geram a vida orgânica, os primeiros átomos de carbono, estivessem presentes para que aquilo desenvolvesse a vida. Fizeram-se experimentos para isso. Pegaram uma sopa fundamental, deram descargas elétricas e esperavam que ali gerasse a vida. Não gerou a vida. Gerou o que apareceu foram as primeiras cadeias de matéria orgânica que se entende como sendo cadeias proteicas. Mas disso a ter vida tem uma diferença enorme. E até hoje se discute isso, né? Isso nós estamos falando de algo do século XIX, e hoje, século XXI, a ciência não sabe daquele tempo. Ela disse, bom, então tá, temos as condições, houve uma explosão no universo, a Terra se formou, tá, mas e a partir daí? Aonde que surge o primeiro elemento vivo? Né? Que daí deu toda a possibilidade de nós estarmos aqui hoje. Não há resposta. Na ciência, olhando o materialismo. Se colocarmos nessa equação a parte espiritual, aí temos uma resposta. E é isso o que o Livro dos Espíritos nos traz. Dizendo que a vida, a origem da vida, não está aqui. A origem da vida é fora daqui. Mas por que isso? Vou jogar um monte de pergunta primeiro, tá? Depois a gente vai fechando isso daqui. Baixo, né? Vamos lá? É. Pode mudar. Teoria de Darwin sobre evolução biológica, né? Tudo surgiu a partir dessa primeira material básico, né? dessa primeira ancestral comum, que seria então a origem de todas as espécies. Agora, nessa época, quando eu aprendi isso, um pensamento me ocorreu. O quão difícil isso é ocorrer ao acaso, porque ainda a ciência, ou Darwin, acreditava numa característica que era natural, num processo que era gerado por circunstâncias aleatórias. Ele chamou isso de seleção natural. Então, a seleção natural foi tirando algumas espécies menos adaptadas, deixando outras mais adaptadas, e isso explicaria porque nós somos a espécie que dos hominídeos, né, dos ancestrais do homem, foi a espécie que venceu essa disputa evolutiva. Olhando só pelo acaso. Quando ainda estudando a biologia, a gente começa a entrar no princípio dos genes, do que gera a vida, as características do que gera a nossa condição humana, teve o precursor de tudo isso foi Mendel. Mendel era um monge que, para quem lembra, ele estava estudando cruzamento de ervilhas, depois de mosquinhas, drosófilas e características delas. E ele começou a ver padrões nessa junção de tipos, tipo liso, tipo rugoso, e começou a ver características que eram dominantes ou recessivas.
Lembram disso? E quando a gente começa a estudar isso, a primeira coisa que colocam que relacionam conosco é a cor de olhos, por exemplo, ou cor do cabelo. Né? Os olhos escuros são dominantes, olhos claros, gene para olhos claros são recessivos. Gene para cabelo escuro é dominante, gene para cabelo claro é recessivo. E essas combinações, e eles não ensinavam isso, tinham uma probabilidade de ocorrer. Então vamos supor, se havia um pai com genes para olho claro, mãe com genes para olho claro, mas os dois com olhos escuros. Então os filhos tinham uma probabilidade de 25% só ter genes para olhos escuros, 50% só os dois, e 25% para olhos claros, e com a característica dos olhos claros. Então começou a aparecer uma distribuição de probabilidades ali. E quando, então vamos supor assim, para fazer uma conta bem simples, se houvesse uma probabilidade de 50% de ter olho claro ou escuro, e quanto que seria para ter olho claro, escuro e cabelo escuro? Aí você fazia 55% de 50%. Ia ser meio de meio, que dá um quarto ou 25%. E se tivesse um outro fator? A pele assim, vamos supor, mais outra metade. Então ia caindo essa probabilidade. Meio, um quarto, um oitavo, um 16, um 32. Quando vai colocando E nessa conta, a probabilidade daquele evento acontecer é pequena, é mínima. E para essa palestra agora, eu resolvi dar uma pesquisada. Eu falei, alguém deve ter calculado essa, né? Qual que é a probabilidade de nós sermos como somos aqui hoje? Pensando no acaso, hein? Pensando que tudo aconteceu assim, aleatoriamente. Um número aparece aqui. 1 para 400? Não. 400 mil? Não. 400 milhões? Eu falo não 400 milhões, só para ter uma ideia do que é isso. Isso aqui é ordem de grandeza de ganhar na loteria. Na verdade é 4 vezes menos de ganhar na loteria. Quem ganhou no último prêmio da loteria agora? Os 35 bilhões. Opa! Não fomos nós, eu tenho certeza disso. Eu tenho até 1 em 14 milhões de chance de acertar que ninguém aqui ganhou. Bilhões. Trilhões. 1 em 400 trilhões. Esse foi o número que apareceu. Esse número, depois eu fui procurar a referência disso, apareceu em algumas palestras motivacionais, dizendo qual que é a chance de estarmos aqui hoje, a chance de Belly ser assim, Liz ser assim, né? É 1 em 400 trilhões. Então isso seria mais ou menos a chance de ganhar mil vezes, né, na loteria, ou seguido e ganhar na loteria 2 vezes. 2 prêmios desse que aconteceu. Em suma, todos nós aqui já ganhamos na loteria. Essa é um pensamento só. E depois eu fui ver, e até assustei, né? Fui pesquisando ainda a referência, depois que eu tinha feito essa apresentação. Um cientista falou, está errado esse número. Não é 1 para 400 milhões. Ele disse o seguinte, que quem fez esse cálculo esqueceu de computar os avós, os antepassados. Ele só pegou dentro de uma sopa genética, de possibilidades genéticas, de você ter esses genes. Mas esqueceu que seu pai também teria que ter, a sua mãe teria que ter, os seus avós teriam que ter, toda a sua árvore genealógica. E se nós for... Não, eleva. Seria alguma coisa como quadrilhão ou quintrilhão. Em suma, 0. Resumidamente, a chance de nós estarmos aqui, por acaso, hoje, é 0. O que eu quero dizer com isso? Que nós não estamos aqui por acaso. Com certeza. Aqui foi uma contribuição
Eu fiz alguns números aqui do que seria isso, né? Um raio de cair na sua cabeça, só curiosidade, tá? Um raio de cair na sua cabeça, 1 para 331. 2 vezes. 2 vezes, né? Ganhar na loteria 2 vezes seguidas. No Brasil, aumenta as chances de raio cair. Essa é só para dar uma ideia do que é esse número. Bom, falando disso, e amarrando com o que a gente ouviu hoje no Evangelho, nas leituras, essa é a importância do que os Espíritos vêm nos contar do que é a vida, de quão preciosa ela é. E o quão a gente alimenta uma ideia diferente disso. O quanto que a gente erra na avaliação da vida, achando que a vida é uma coisa boa ou ruim, poderia ser melhor, nunca está boa, quando ela por si só já é um milagre. Como ela por si só, milagre já é um nome até que não dá para usar. É algo mais que isso. Né? Milagre, de repente, pode ser futuramente o que é o milagre numa época, em outra pode dizer, não, isso é ciência e tal. É algo acima, é algo divino. Agora, vamos colocar, podemos pensar assim, do que seria estarmos encarnados? Então a vida teria como objetivo estarmos encarnados. Então, se pensarmos ainda nessas condições para que estejamos encarnados, a família que nós temos, a condição que nós temos, o lugar que habitamos, as possibilidades que temos para desenvolver nossa vida, tudo isso também é condicionante. Tudo isso pode nos alavancar para algo maior ou pode ser impeditivo. Vou dar um exemplo simples. Um atleta, por exemplo. Para ele ser um recordista olímpico, para ele ser alguém que desponta, ele tem que ter uma condição física tal que propicia a ele aquele objetivo. Um corredor com um biotipo, né, uma forma física diferente de um nadador, que tem diferente de um atleta olímpico, de arremesso de peso, enfim, cada um teria uma característica e isso poderia ser uma forma primeira de possibilitá-lo a se desenvolver. Mas essa é apenas uma. Teria ainda as condições de em que família ele está, em que país ele está, alimentação, educação, cultura, muitos outros fatores, ou uma sociedade que dê condição a ele de se desenvolver. E tudo isso dizendo que há muitos condicionantes. E o que os Espíritos nos dizem, através do Espiritismo, é que, num planejamento encarnatório, todos esses pontos, entre conquistas, as provações que nós temos, elas estão condicionadas, que também não são ao acaso. Portanto, um planejamento encarnatório é muito complexo e envolve a vida de todos os que estão à nossa volta. Não a nossa família, nossos amigos, nosso círculo social, nossa comunidade que estamos envolvidos. E tudo isso se relaciona, nenhum evento é isolado. Todos esses eventos se interrelacionam. E que mais o Espiritismo nos conta? Que essa forma de relacionamento, ela é perfeita. Que nada acontece ao acaso. Ou, pegando uma menção bíblica, Jesus diz que nenhum fio da cabeça, não meu, claro, mas de um filho de Deus, vai cair sem o consentimento do Pai. Em outras palavras, não existe acaso. Tudo tem o seu porquê, o seu para quê, e a sua razão de ser. O planeta. Às vezes a gente pensa,
eu vou falar um pouco por mim aqui, lendo alguma coisa sobre literatura espírita também, a condição de outros mundos, a gente ouve que a Terra é um planeta de expiações, não é isso? Que a Terra é um planeta onde o sofrimento prepondera, a felicidade não é desse mundo. Existem mundos superiores, mundos mais evoluídos, mundos mais felizes. E algumas vezes pensamos, poxa, por que eu não estou nesse mundo, né? Esse mundo, a Terra. Só que existe uma coisa. Nada no universo inteiro está fora do lugar. Nada. Tudo está no lugar que deve ser. Nenhum planeta orbita fora da sua órbita definida. Nenhum elétron orbita em torno de um núcleo que não seja o lugar que ele tem que estar. Tudo de acordo com a sua característica física, energética. A ciência nos ensina hoje também que energia é matéria e matéria é energia. Então tudo ocupa o seu lugar, o seu nível de energia. Para nós espíritas, vibração. A Terra é o planeta que está em harmonia com a nossa vibração. E nós estamos em harmonia com a vibração da Terra. Portanto, a Terra é o melhor planeta em todo este universo infinito que nós poderíamos estar. Porque é o nosso lugar. Sempre? Não, hoje. A vida, e essa é uma lei natural, ela vai se desenrolando através de um processo evolutivo. Isso que o Espiritismo também nos conta. E isso também é de acordo com a ciência. A ciência ela diz que sim, que há sempre uma evolução, que há sempre uma modificação. Só que a ciência ela entende que evolução é modificação. E nós entendemos que evolução é melhora. Hoje somos melhores do que fomos ontem. Amanhã seremos melhores do que hoje. Mas tudo a seu tempo. Não existem saltos. São frases que eu gosto de lembrar. Na natureza não existem saltos. Existe uma progressão. Portanto, a Terra é o nosso lugar, é onde devemos estar. É o planeta que nos propicia todas as condições de desenvolvimento. E as condições de desenvolvimento, elas não aparecem sem dificuldades. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Um ponto que eu gostaria de trabalhar aqui hoje seria esse. De que as provas que a literatura espírita nos diz das causas, das aflições, das provas pelas quais passamos, da questão kármica, né, que elas não são castigo, não são punição. As provas, poderia chamar assim de problemas também, são aquelas tarefas que são colocadas para que nós resolvamos e com isso cresçamos. Fazendo um paralelo. Na escola, nível básico, quando a gente começa a ter problemas para resolver, né? Joãozinho tinha, né, 2 maçãs, ganhou mais uma, e ficou contente. Não, ficou com 3. O que é isso? O que está fazendo com a criança a hora que está colocando uma dificuldade para ela resolver? E ela pode detestar a escola, ela pode dizer, não, isso é muito difícil, não quero, não é para mim. Está fazendo com que ela se desenvolva mentalmente. Não é isso? Tudo isso passa por um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado vai levar a um crescimento intelectual, educacional, que vai dar condições para esse adulto poder resolver outros problemas na vida. Da mesma forma, a Terra nos gera essa dinâmica. Então, essa questão popular, né, da escola da vida, acho que não tem maior verdade do que essa.
E é isso que a Terra é, uma grande escola para nós. E todo o desenvolvimento, todo o aprendizado, todo o crescimento, ele vem com a dificuldade. As crianças não aprendem matemática nas férias. Difícil. Na brincadeira. Aprende outras coisas, convívio social, aprende relacionamentos, aprende os seus limites, tem várias coisas no aprendizado, né? Outras coisas, não só na escola. E a Terra também nos faz isso. A gente não tem só problemas. A gente não tem só dificuldades. Temos muitos bons momentos. Temos muitas boas relações construídas com o próximo. Isso é fundamental também que a gente discuta, que nada aqui é tratado isoladamente. Nós somos seres sociais. Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. E nós aprendemos e crescemos justamente nessa relação. Grande parte dos problemas que nós temos são dados nesse trato social. Em qualquer lugar. Família, trabalho, centro espírita, qualquer ambiente de convívio social. Agora vamos. A grande escola. Eu estou antecipando todos os meus slides, né? Esse vídeo acho que alguém já deve ter visto essa semana. Eu vou passar para exemplificar um pouquinho o próximo ponto nosso. Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpacks! Fastball, line up! We're about to race! And we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I've said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that
and learning more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race, and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the league that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Bom, vamos falando da questão de como é a nossa vida. Deu o exemplo dos atletas, das condições para que alguém chegasse no ponto de destaque. Quando nós vemos alguma coisa assim, pensamos assim, por que tanta injustiça? E por que ao mesmo tempo isso é normal? Se não fosse apontado, seria uma coisa normal do nosso cotidiano. Então, mas eu não falei que a vida aqui era perfeita? Que o planeta Terra era o mais perfeito lugar que nós poderíamos estar? Por que isso? Porque isso faz parte do nosso aprendizado. Provavelmente as pessoas, vou usar só como exemplificação, mas isso vale para qualquer lugar e qualquer época do mundo. Pessoas em menores condições, espiritualmente falando, olhando pelas vidas passadas, já estiveram em posições melhores. E muito pouco fizeram pelo próximo. Alguns até fizeram o contrário. Vamos pegar, aqui apareceu a questão racial. Imagino que esse vídeo seja norte-americano, não sei. Que é algo que é uma discussão também em pauta hoje, na mídia. Mas se formos pensar na cultura escravagista, escravocrata, que já foi base de economia, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Negros eram tratados como mercadoria. E aí, nós entendemos que, olhando pelo prisma espírita, olhando a questão de vidas pré-existentes, olhando a questão kármica, que o escravo já pode ter sido um dono de escravos. Que a escravidão no planeta começou muito antes. Não apareceu quando europeus começaram a tirar africanos e levar para as novas colônias. Todo povo que era dominado por um outro povo numa guerra era escravizado. Mesmo nações, não dá para chamar de país, nessa época eram cidades, satélites, a Grécia Antiga, onde começam os primeiros conceitos da filosofia, dos direitos, das questões sobre a vida, de pensamento sobre a vida, a base da Grécia era escravocrata. Esparta só podia guerrear porque quem trabalhava eram os escravos dominados. E precisava dessa máquina alimentando para que a sociedade deles se mantivesse. O Egito Antigo era escravocrata. Os judeus também tinham escravos.
Então, o ser humano, a partir do momento que ele começou a se impor uma tribo sobre a outra, a subjugada era dominada e explorada. Então, isso é um reflexo de algo que nós vemos fazendo há muito tempo. Graças a Deus, a sociedade evolui. Mas ainda tem certos ranços que nós trazemos. Não esqueçamos que esses que dominavam no passado somos nós. Os que foram escravos também somos nós. Nós que já tivemos vidas e vidas e vidas e vidas, já vivemos tudo isso. E quem hoje está numa posição um pouco melhor, já esquece do próximo. Acha que o próximo tem que ser subserviente. Posso dar um exemplo moderno? Empresas. Por mais avançadas que sejam empresas, os trabalhadores são um custo. Eles podem até dizer que os trabalhadores são assets, que são patrimônio da empresa. É um discurso bonito, mas na verdade é custo. Podendo cortar, corta-se. Se um trabalhador deixou de ser produtivo ou existe alguém mais produtivo que aquele, elimina-se. Essa é uma lógica nossa, ainda. Ela vai desaparecer? Vai. Não vai desaparecer. Quando? Não sei. A escravidão provavelmente foi uma ou duas encarnações minhas para trás, onde vocês trabalham. É muito recente. Se pensarmos no que nós temos no futuro, na eternidade, isso vai desaparecer. Mas existimos algumas barreiras, né? A nossa sociedade, e até achei muito significativo esse vídeo, ele falar de uma competição, uma corrida, né? Uma corrida por um prêmio em dinheiro, mas poderia ser qualquer coisa, e uma corrida desigual. Uma corrida que nem todos tinham condições. Ali apareceu, sim, os que tinham essa condição que foi criada de social, mas existia gente ali atlética e gente, né, fora de forma e numa mesma corrida. Não é igualitário. Só que a nossa sociedade, ela se comporta como se fosse. Como se, para que sejamos bem-sucedidos, só basta nós mesmos. Mais nada. Aliás, o que é ser bem-sucedido? Outra coisa que a sociedade nos coloca é o conceito de vencedores e perdedores, winners e losers. Ela nos coloca esses fatores, mas ninguém nos prepara para eles. E se um atleta não consegue vencer? Um garoto prodígio que se desponta e a família coloca todas as fichas nele ali. E se ele não consegue ser o que ele foi, que esperavam que ele fosse? Se ele não consegue vencer todo aquele peso colocado sobre ele, toda aquela responsabilidade colocada sobre ele? Talvez um sonho ou uma frustração para os pais. Lembra daqueles programas de, que eu acho horroroso, nem sei se tem, espero que não, daquelas pequenas misses, crianças, concursos. Aquela coisa horrorosa. Já é uma coisa visualmente estranha. E aí, começando a prestar atenção nas mães. As mães estão querendo se realizar através daquelas crianças e montar algo que não existe para que elas sejam. Algo irreal. Então, nossa sociedade, ela se baseia em princípios vazios. Em princípios, na grande maioria, fadada ao fracasso. E o que isso gera? Esse é o ponto. Porque essa forma de organização, esse sonho, essa forma de criar essa competitividade, uma sociedade extremamente competitiva, sim, ela gera um lado pró, que é o desenvolvimento, que é, né, duas empresas competindo, dois profissionais competindo pelaquela mesma... Né? Mas o que é que isso gera no longo prazo para nós mesmos? Na nossa qualidade de vida, na nossa satisfação pessoal? Lembrando,
para um vencedor numa competição, quantos perdedores há? Outro ponto. Mesmo que consigamos ser campeões, vencer, por quanto tempo conseguimos manter essa posição? Também é efêmero. Passa. Porque a nossa condição física também passa. Nós temos uma data certa para estarmos aqui, nesse corpo, nessa condição, nessa vida. Amanhã já vai ser outra coisa. Nós não seremos amanhã o que somos hoje. Isso quer dizer o quê? Primeiro, todo o tempo é precioso. Todo o tempo é precioso. Segundo, não há perdedores. Esse é um outro ponto. Porque o único que nós devemos vencer somos nós mesmos. São as nossas limitações, autoimpostas muitas vezes. São as dificuldades que temos no contato e no relacionamento humano. São as dificuldades que temos em perdoar. São as dificuldades que nós temos para olhar o próximo. Se nós pudéssemos colocar um ponto que faz com que o mal, sem querer vulgarizar a palavra, o mal existe na Terra, ou as injustiças, as desigualdades, fome, doenças, isso já no dicionário. Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. É o cada um por si. É o eu olho o meu lado e o outro não é meu problema. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência para tudo. Eu sei o que é certo, não, o outro não sabe. Não. O que é certo é o jeito que eu acho que é certo, o jeito que o outro pensa ser. Questão sexual, questão religiosa, raça. Qual é o padrão certo? Qualquer coisa que eu disser aqui, eu vou estar sendo exclusivista, vou estar sendo egoísta. Egocentrismo, na verdade, é a mesma coisa. Qualidade ou condição, caráter egocêntrico, egoísmo. Conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que o indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. O umbigo como centro do universo. Isso você pode estender também para grupos sociais. Sociedades, países. Um aspecto, isso que foi também contribuição do Felipe aqui, que nós, quando deparamos com situações que nos limitam, que nos frustram, um dos sentimentos que aparece é o da desilusão. Substantivo feminino, ficar sem esperança, deixar de acreditar ou de crer em algo, descrença. Sensação de desapontamento, sentimento de frustração, perda da alegria, decepção. E hoje, pensando sobre isso, uma outra coisa que eu gosto muito da palavra desilusão é que ela é o contrário de ilusão. Uma desilusão amorosa, por exemplo, alguém que se desiludiu com alguém. Antes dela se desiludir, ela se iludiu. Ela criou alguma expectativa naquela pessoa que não era real. Talvez olhando só para si própria. Esquecendo que o outro esperava, né? O que o outro quer, o que o outro deseja. E a hora que se frustra com isso, se desilude. É claro que eu posso ser um pouco simplista falando isso, até a complexidade do que a Beli trouxe ontem, dessas questões envolvendo aonde eu quero chegar, que é a questão da depressão. Mas grande parte dos problemas emocionais, a causa está em nós mesmos.
Ah, não, a causa foi no outro. Não, a causa foi em como aquela ação do outro te atingiu. Foi em como encontrou ressonância em você a ação do outro. O outro pode ter sido um agente. Mas o que acontece em você diz respeito ao seu sentimento. De novo, voltando a essa questão de desilusão, né? Quem se iludiu primeiramente? A gente citou a questão da depressão, a leitura da Rosângela, e algumas pesquisas, né, que eu estava fazendo para fazer essa apresentação, alguns vídeos. Dr. Sérgio fala isso numa das apresentações dele. Esqueci o sobrenome, Sérgio? Jameson. Que esse número, 60% dos casos de suicídio estão associados à depressão. A depressão diagnosticada. Lembrando que muitas vezes o diagnóstico pode ser errado, ou algumas vezes nem ter sido feito. Então, provavelmente é muito maior do que 60%. Mas um número que me assustou mais ainda, que 60% da população mundial sofre de algum grau de depressão. Isso explica do porquê essa condição hoje, esse aumento absurdo no número de suicídios. Lembrando que suicídio não é exclusivamente um ato isolado. Como deve disse ontem. Uma ação suicida impacta em toda a família, em todo o convívio social. Nós conseguimos administrar um luto por um acidente, por uma doença. É triste, né? Porque nós não somos acostumados à ideia, eu vou usar aqui a palavra nossa, desencarne. Nós não somos preparados para o desencarne, apesar de ser o mais natural dos fatos junto com o encarne, junto com o nascimento. Nós não somos preparados para isso, porque nós olhamos o lado material, olhando só, acaba aqui, pronto, acabou. Mas o que a espiritualidade nos conta é que não, isso aqui é só um momento transitório de um quadro muito maior da existência. É só um período da existência. Que vai acontecer, que já aconteceu, que é um ciclo natural. Mas sim, essa violência, ou qualquer forma de violência, agride não só a um indivíduo, mas a muito mais pessoas. Tanto o suicídio quanto o homicídio. Se alguém tira a vida de um, não está tirando só daquele. Está tirando de todos em volta daquele. Todos serão impactados por aquilo. É por isso que qualquer ato de violência para consigo mesmo, para com o outro, é um ato de extremo egoísmo. Guerras são geradas pelo egoísmo. Toda destruição para o ser humano, de qualquer natureza, de qualquer forma, é fruto desse egoísmo. Essa forma, então, da vida, de como estamos desfocados do objetivo real da vida. Estamos olhando para o lado errado. Esse descompasso, essa desarmonização, é o que nos leva a esse sentimento de vazio, a essa dor, que parece insuportável. Outra coisa que os Espíritos nos contam: nenhuma dor é maior do que nós podemos suportar. Porque a dor, ela faz parte do processo. A dor, ela passa. A dor, ela não é eterna. Nós somos eternos. A dor é momentânea.
Depressão, então, como muito bem tratado ontem, né? Ela é um mal de saúde pública. Então, apesar dela ser gerada por um sentimento, né, ela passa a ser depois uma patologia, algo a ser tratado, uma doença. Portanto, tem que ser levado muito a sério, medicado. Nós, dentro do Espiritismo, temos um papel grande nesse tratamento também, pela questão energética, a questão do passe, a questão do atendimento fraterno. Fundamental dentro desse processo. A parte espiritual, a Organização Mundial de Saúde reconhece como sendo importante também dentro do tratamento. E também o tratamento médico, e também o tratamento clínico. Porque numa situação extrema, é necessário, é fundamental o uso de medicação. Até que a causa, que ela não é a falta de um mineral, de líquido, sei lá o que for, não é essa causa. Isso é um reflexo. Isso é uma consequência. E o remédio, ele trata essa consequência. Com a medicina alopata. Mas a causa é anterior. E é isso que cabe a nós prestarmos atenção e combatermos isso. E nós mesmos. Como? Evitando, para que nos afastamos desse vazio, situações que nos levem a esse vazio, a essa dor insuportável, pedindo ajuda. De que forma for, psicológica, médica, espiritual, um amigo. E prestando muita atenção nos nossos pensamentos. De qualquer natureza. Qualquer pensamento que diminua a nossa energia. É fácil a gente prestar atenção nisso. Qualquer sentimento que nos deprime, qualquer pensamento que nos angustie, qualquer pensamento que diminua a nossa alegria de viver, a nossa potência de viver. Para pegar uma expressão emprestada dos filósofos, a potência, a alegria. Qualquer coisa que diminua deve ser evitada. Devemos sim prestar muita atenção nos nossos pensamentos. Afastar maus pensamentos. Sabe aquele pensamento, às vezes, contra uma outra pessoa? Ah, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquele outro, e a gente fica brigando. Por um evento, alguma coisa aconteceu e você continua brigando. Não foi só aquilo. E aquela luta. Ou alguma coisa de ruim que nos aconteceu e, bom, vamos ver o que eu posso fazer para corrigir, para acertar. Não, mas eu fiz isso, ai meu Deus, eu errei de novo, ai eu sou isso, eu sou aquilo. Pensamentos que nos deprimem, que nos diminuem. Devemos prestar atenção nisso também. Tanto para o próximo como para nós mesmos. Longe. Vamos passar mais um videozinho? Agora o tempo. De uma reunião mediúnica e começou a frequentar essa reunião mediúnica uma senhora, uma médium, que eu não conhecia. Não conhecia. Ela... Nunca conversei, não sabia, ela não tinha acesso ao que estava acontecendo na minha vida particular. Acabou a reunião mediúnica, ela chegou e falou, senhora, posso conversar com você um pouco? Eu falei, pois não. Olha, eu estou até meio sem graça de dizer isso, mas os espíritos pediram para te dar um recado. Mas eu não sei se eu falo, olha, se eles pediram para você dar o recado, dá o recado. O problema não é seu, né? É meu e deles, né? Você não tem nada a ver com isso, né? Dá o recado. Mas pediram para te dizer o seguinte. Pediram para te dizer
que todo sofrimento tem data certa para acabar. Você não se esquecer disso. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Essa é a força consoladora do Espiritismo. Você não morre, mas todo sofrimento tem data certa para acabar. Então, paciência. Paciência. Paciência e resistência. Paciência e resistência. Esse é o sentido que nos dá orientação. E é por falta desse sentido que as pessoas estão suicidando. Que elas estão entrando em quadros profundos de depressão. Sem querer ser simplista, né? É claro que é um processo complicado, mas no fundo está isso. Lá na essência está isso. Em alguns casos precisa sim do acompanhamento médico, precisa até de um remédio. Precisa, com certeza. Mas no fundo do problema está isso. Encontrar um sentido. Encontrar um sentido num mundo que tira o sentido de nós. Basicamente o que nós estamos falando, né? E eu achei muito interessante essa colocação. Eu escuto esse vídeo, que é a questão de que o sofrimento tem hora para acabar. Nós não. Nós não temos. O sofrimento tem. E vai acabar. E vai passar. E o contexto, esse vídeo era um pouco mais longo, a gente deu uma abreviada, para não estender demais. Mas o que ele está dizendo é isso, que ele passava nesse momento por uma dificuldade. E aquela médium que estava ali não sabia disso. E a mensagem que ele recebeu dos Espíritos, o Haroldo, outros dias, foi exatamente o que ele precisava ouvir. Simples assim, né? Calma. Vai passar. Uma criança quando cai, né, e ela chora como se aquilo fosse o fim do mundo, se assopra, né, fala, calma, vai passar, vai passar. Quem está chorando ali acha que não vai passar, né? Aquela dor insuportável vai ficar por resto, né? Aquela criança de 3 anos, ela está acabando o mundo. Né? Calma, vai passar. É a mesma coisa. Agora, qual foi a frase dele? Que a vida tira o nosso foco, não é isso? Para viver, qual foi a frase? O sentido da vida. A vida tira o sentido da vida. Por causa dessa questão dos valores que estão errados. E o que nós estamos propondo aqui? Por isso, essa semana aqui, estou no Spiritist Weekend, é a luz do Espiritismo para a solução desses problemas. Aonde? No entendimento? Sim, o entendimento ajuda. Entendermos quais são as causas das aflições. Toda a literatura nossa, a base nossa de literatura de Kardec fala disso. Causas anteriores às aflições. Os livros de Chico Xavier, do Chico Xavier, da coleção de André Luiz, fala basicamente sobre isso também. André Luiz, a gente já discutiu isso também aos domingos, apresentando a discussão sobre os livros. Ele desencarna numa condição de suicida. Apesar dele não ter violentamente atentado contra a vida dele.
Era o chamado inconsciente. Era o chamado inconsciente. E depois ele vai entender do porquê. Porque ele abreviou a vida dele. Ele era médico. Ele sabia que todos os danos que ele estava causando ao corpo dele, bebida, fumo, tabagismo, estilo de vida dele, né? Ele foi sifílico também. Sífilis. Tudo isso abreviou a vida dele. Então, na prática, foi um ato suicida. E esse é um outro conceito que é importante trabalharmos aqui. Porque não é só num quadro de depressão severa, numa atitude violenta, extrema, desesperada, que se dá o suicídio. O suicídio pode se dar de forma lenta. Isso é uma proposição nossa. Ao invés de falar do suicídio inconsciente, fala do suicídio lento. Um processo lento suicídio. Daquele que é um dia após o outro. Nós vamos minando nossas condições energéticas, nosso corpo, até um limite que ele não aguente mais. E lembrando de uma outra questão, o nosso corpo, ele é um conjunto de células também, independentes. Nosso corpo não somos nós. Nosso corpo é um conjunto de células vivas, independentes, que vivem num processo simbiótico conosco. O que significa isso? Que a vida do nosso corpo depende da nossa permanência aqui. E a nossa permanência aqui depende do nosso corpo. Os dois estão relacionados. Então, quando agredimos o nosso corpo, nós agredimos a nós mesmos em segundo plano. O primeiro são esses elementos constituídos de vida que permitem que eu esteja aqui. Que cada celulinha aqui também é uma expressão de vida. Que também vai ser um ser, que também vai se desenvolver. Nós somos o universo dentro de todo o outro universo. Então, o nosso corpo ele deve ser respeitado. Devemos ter bons hábitos. Então, falamos da questão emocional, da questão mental, também da questão física. Cuidar da nossa saúde. E quando falamos no suicídio lento, não pense só em bebida ou cigarro. Distúrbios alimentares. Açúcar. Açúcar é um veneno. Diabetes também é um problema sério mundial. Então, claro que existe uma questão genética também. Certas pessoas desenvolvem diabetes independentemente dos hábitos alimentares. Existem outras questões nessas. Então, emoções, sim, as doenças psicossomáticas. Nós temos a capacidade de somatizar doenças, através do nosso emocional. Somos um conjunto e todo ele tem que estar em harmonia. Por isso é tão importante. Outra forma de suicídio inconsciente, lento, situações de risco, né? A Beli comentou ontem da questão, mas vale a gente reforçar, esportes radicais. E quando falamos de esportes radicais, não estamos falando simplesmente de algo como skate, não. Coisas que não aceitam falhas. Né? O exemplo que você deu foi do base jump. Base jump é aquele salto com paraquedas de alturas menores, um prédio, um edifício, uma torre, que você só aceita, só tem uma chance, que é abrir o paraquedas. Não existe a chance de não abrir o paraquedas. Não abrir o paraquedas significa morte. E a pessoa, ela se coloca nessa situação de risco. Por quê? Também é uma forma de desapego. Também é uma forma do não entendimento do quanto a vida é importante.
Dessa forma, aqui foi o que eu tinha citado dos livros de André Luiz, literatura que eu recomendo, apesar da dificuldade dela. Foi escrito em 1900, começa acho que em 1920, não, 30 ou 40, década de 30 ou 40, e vai, são acho que quase uma década ali entre essa literatura, bem extensa. A linguagem é um pouco difícil, mas bastante profunda. E por isso que nós também abrimos os estudos aqui domingo para a gente discutir basicamente essa literatura. Muito de complementação da literatura básica de Kardec encontramos aqui. Desde a parte de suicídio, da parte do socorro espiritual, de como é a ótica espiritual da vida nossa aqui na Terra e quanto que os espíritos nos auxiliam no nosso caminho. O Livro dos Espíritos também traz, então, como que o Espiritismo trata essa questão do suicídio. Também vamos encontrar bastantes elementos dentro dos Espíritos. Aqui estamos citando a parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1. Deu certo. Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. A gente já respondeu isso. Só Deus cabe isso. O que significa isso é que cabe a gente colocar um pouco uma luz sobre isso e trazer um pouco para esse prisma nosso da questão da não culpa, do não castigo. Então, não há culpa, não há castigo. O que há são consequências naturais. No próprio Livro dos Espíritos vai dizer aonde está a lei de Deus. Primeiramente, a definição do que é Deus, e a primeira pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, não temos como explicar, porque falta linguagem humana para isso. O nosso entendimento é muito limitado. Deus transcende o nosso entendimento, porque o nosso entendimento se restringe ao que nós vemos na Terra. Dia, noite, sol, nasce, se põe, 24 horas de ciclo, nasce e morre. Acabou o nosso entendimento do universo. Acabou. Qualquer outra coisa é especulação. Qualquer outra coisa, o buraco negro, não sabem. A galáxia, não sabem. Pensa-se que, a teoria é essa, verifica-se que. Mas nós não temos uma visão além do nosso sistema solar. É muito limitado. Agora, como é que nós vamos imaginar o que é a criação suprema de todo o universo? Não conseguimos. Mas tem uma questão muito significativa, muito importante que o Espírito fala. Aonde está escrita a lei de Deus? Ou a lei natural? Na consciência. Portanto, quem é o nosso juiz? Nossa consciência. Por onde Deus se comunica conosco? Pela nossa consciência. A semente divina está em nós. Aonde aprendemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é fisicamente. É essa centelha divina que todos nós carregamos. Todos nós. Que é o que nos anima. E a nossa consciência, quando nós cometemos algum ato antinatural, nós estamos violando a nossa própria consciência. Porque nós intuitivamente sabemos que nós temos que preservar a nossa vida. Todo ser vivo sabe disso. Todo ser vivo é programado para isso. Dos mais simples. É uma questão de sobrevivência. E aqui, deliberadamente, nós quebramos essa regra, essa lei. Contra tudo que nós temos interiormente. Quando falamos de suicídio também, pode aparecer essa questão, e isso na literatura é vastamente narrado, qual a condição do suicídio? Depende. Depende. Não há uma regra, não há, se suicidou vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai vir assim. Existem narrações do que aconteceram, de problemas físicos que são decorrência do suicídio.
Mas não há uma sentença definitiva. Há consequências. A diferença é natural. Uma delas é, nós temos um corpo... Tem relação de tempo? 10 minutos. Tá. 7. Ok. Não, nós temos as perguntas ainda, né? Então. Ah, sério mesmo? Agora temos 5 minutos de pergunta. Não, vamos negociar isso. Você tem 7 para terminar, mais 10 para pergunta. Nós temos uma ligação, como eu disse, do corpo físico nosso com o nosso corpo espiritual. Nós temos um corpo espiritual que é diferente da alma, ok? Esse corpo é dado o nome de perispírito, mas é um corpo espiritual que nos permite estar num outro plano espiritual. Para cada plano da existência, nós precisamos de um corpo. Ok? Essa ligação, para que nós estejamos aqui hoje, existe no nível energético, do nosso corpo espiritual para o nosso corpo físico. Quando interrompemos essa ligação antes do tempo, quando cessamos a vida corporal antes do tempo, a ligação continua. Porque ela não foi desfeita e ela tinha hora certa para se terminar. É um fiozinho que vai se consumindo até não existir mais e se desligar completamente. Esse fiozinho é o que nos dá nosso tempo de encarnatório na Terra. Cessamos o corpo físico, mas esse fio ainda continua ligado à matéria. E é esse o castigo, que não é castigo, é uma lei natural. Continuamos ligados. Por isso não existe a morte, por isso o suicídio é tão sofrido aqui no planeta. E um dos objetos nossos de trabalho para ajudar, quando ajudamos os espíritos, são os suicidas, que são sofredores demais. Nós, dentro do trabalho espiritual, auxiliamos os espíritos suicidas. E temos uma outra obrigação, que é de não termos espíritos suicidas. De alertar, eles não têm que passar por isso. E é isso que os espíritos vêm nos contar. O que acontece? Quem pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Absurdo. Absurdo. A vida melhor é a vida que se vive no presente. Não é a vida futura, é a vida hoje. Isso é um ponto fundamental. Então é fazer bem o que temos que fazer hoje. E amanhã, bem o que tivermos que fazer amanhã e depois. E, consequentemente, haverá uma vida melhor. Uma vida espiritual melhor. Desde que cumpramos o que devemos cumprir. Aqui. Eu vinha falando das consequências do suicídio, que são diversas e que para cada caso é um caso. Existem atenuantes. Uma criança, alguém que estava com muita dor, desesperançoso, também foi um desperdício. Okay? Mesmo que a gente estiver numa cama, mesmo que estiver numa situação última, nós não sabemos a nossa programação encarnatória. Nós não temos como saber que é a hora. Por isso também a eutanásia é condenada. A eutanásia não é misericórdia. Porque da mesma forma que esse cordão continuava ali ligado, tal, continua essa ligação entre o espírito e o corpo. Se é dado uma dose a mais de anestésico, a ponto de suprimir a vida, não doeu nada, não sofreu nada. O espírito está sofrendo todas as influências dessa droga que foi administrada. Ele não tem consciência. Tudo que foi feito para aquele corpo está sendo feito para o corpo espiritual também. Para fechar, gente, só lembrando, nós estamos falando aqui, não é de suicídio, é de vida. Vida é uma questão de dádiva. Quando deixarmos o amor do ponto de vista de natureza religiosa para o dever social e pessoal, o suicídio desaparecerá. Palavras de Divaldo Pereira Franco, inspiração de Joana de Ângeles. Onde Deus te colocou, você é único e especial. E só para lembrar, qual é o nosso número?
Isso é o quanto você é especial. Gente, era isso. Vamos para... Temos os minutinhos então das perguntas. Sim. Ontem ficaram perguntas também sem responder. Quem quiser, pode abrir. Eu queria fazer um comentário. Pois não. Você falou agora no finalzinho da eutanásia, aquele que fica ali, a gente não sabe a razão encarnatória, está prolongando aquela dor, aquele sofrimento. Eu imaginei um cara que no passado era um torturador. Né? Aquele cara que faz você sofrer ali com dores, te torturando, né? Eu imaginei que essa poderia ser o reverso. Você estar na cama, sofrendo, querendo até praticar a eutanásia, porque não é correto, até prolongando aquele sofrimento muito tempo. Eu fico imaginando que aquele que está sofrendo isso pode ter sido um torturador, por exemplo, torturador político, de guerra, ou essas coisas todas. Porque eu sofro muito horrível. Poderia ser. Mas no Libertação, não, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, ele cita um caso que foi exatamente esse de eutanásia. Eles estavam fazendo assistência, estavam assistindo o desencarne. Então, ele e a equipe que ele fazia parte, estavam ali para ajudar esse desencarne da pessoa a ser da melhor forma possível. Só que ela era muito apegada à matéria. Então, ele estava naquela cama de hospital, agonizando, pelo apego excessivo dele à matéria. Então, ele estava prolongando a estada dele na Terra. E o médico, e era uma situação de um câncer extremamente agressivo, e para a época, nós estamos falando isso então na década de 30, 40, 30, isso não tinha nada que era, das limitações, era um caso perdido. E era mal cheiroso, era horroroso. A família não vinha até ele por causa das condições que ele estava. Né? E eles estavam ali para fazer esse processo, só que o médico não esperou. Porque eles precisavam tirar, o tratamento espiritual seria tirar aquele irmão do corpo em desdobramento, trabalhar essa questão para ele do desapego da matéria, para que ele se permita sair da Terra. Porque ele estava com a força interior dele mantendo aquele corpo vivo. O corpo já era para ter. Mas a força dele para se manter na Terra era tão forte que ele se mantinha ali grudado. E eles iam fazer esse trabalho quando o médico deliberou a eutanásia e eles tentaram impedir de qualquer jeito, o médico não escutou e foi feito. E aí eles tiveram um trabalho muito maior, que foi acolher esse irmão que estava completamente inconsciente. Porque do mesmo jeito que ele estava morto em matéria, o espírito dele estava morto, não está morto, mas está inconsciente. Então ele tinha que ser tratado, recuperado desse choque de envenenamento que ele teve, para que dali pudesse... Então gerou muito mais problema para eles. Jorge, eu tenho uma pergunta. Em casos em que a medicina moderna prolonga uma vida excessivamente, digamos assim, a pessoa já não tem mais condições por si só de continuar viva, mas continua ali sendo poupada e alimentada por tubos mil, sem a capacidade de respirar por si própria. Que comentário que você tem a oferecer a respeito disso? No caso de morte cerebral ou não? Inclusive de morte cerebral, que a gente não sei bem o que quer dizer uma morte cerebral, porque há muitos... Atividade, né? Então, atividade. a medicina entende que quando não há mais atividade cerebral, essa pessoa de fato morreu, pode desligar os aparelhos. Mas... No caso de vida, o que acontece é o seguinte: o corpo pode estar lá e aquele espírito pode não estar mais lá. Mesmo que a ciência prolongue essa condição, ela não vai prolongar mais do que é de fato para acontecer. E é essa que vem essa questão da lógica divina que é tão perfeita. Então, tanto essa condição do prolongamento, quanto uma melhora súbita, por exemplo, a medicina não consegue, a pessoa melhorou, desliga tudo e vai. Né? Às vezes acontece dessa forma. Também, no outro quadro, nesse mesmo livro, cita uma condição assim do enfermo, que ele tem uma melhora súbita.
No caso, era para trazer alguém da família que precisava falar alguma coisa ali. E essa melhora dele foi por imposição do passe magnético trabalhado pela espiritualidade. Só que foi uma condição de vida artificial. Logo depois, cessou e ele foi. Então essas melhoras súbitas que acontecem dentro da medicina, ele recuperou de um coma, de uma situação extrema, e depois logo desencarna, a explicação está aí. Então e a criptogenese? Chama assim, né? Que Congelar o congela corpo? Não, é pior do que o que ela comentou. Na verdade não, porque essa que é a questão. Se vai depender muito mais do apego do espírito do que de qualquer outra coisa. Você pode mumificar. A intenção dos egípcios antigamente mumificar era essa, que houvesse um corpo para quando voltasse, o corpo fosse para o paraíso junto com a matéria. Está logo mumificado, né? Durante muito tempo, em perfeitas condições, mas já não havia vida ali. Agora, se esse espírito for tão apegado à matéria, que ele pode ficar ali. Ele está congelado, mas o espírito está preso ainda. Não necessariamente, vai depender do espírito. Então não é uma condição que nós podemos fazer, apesar de que existem condições de que essa existência pode ser prolongada através de oração, por exemplo. Se for permitido por Deus. Posso perguntar uma coisa? Claro. Todo sofrimento tem um time para acabar, né? E isso tem a ver com o grau de merecimento? Prolonga-se o sofrimento de acordo com o merecimento da pessoa, ou é a nível de evolução da pessoa mesmo para aprender? É do que a pessoa precisa. Porque quando a gente fala em merecimento também, dá uma impressão de recompensa, né? Alguém vai se recompensar, do outro não. Tudo bem, é uma terminologia válida e tal, mas para a gente entender o processo, ele tem a ver com da sua necessidade, de qual é a sua necessidade de aprendizado. Como é que uma criança aprende que se ela cair no chão dói, né? Caindo. Como é que o quente queima, né? Você pode falar, não põe a mão que queima, não põe a mão que queima. Ela vai botar o dedo. Queimou. Ah, viu? É assim que não é com isso. Voltando ao que você estava falando, a questão depende do espírito para estar ali perto do corpo, né? Quando está numa situação que teve, por exemplo, uma morte cerebral. Então, quando a pessoa está no estado vegetativo, pode ser que o espírito não está ali mais. Na maioria das vezes não está. Porque a pessoa não responde, né? A nada. Então, dá a impressão que tem só um corpo mesmo ali, né? Na espiritualidade, vamos extrapolar um pouquinho para o espiritismo, né? Em outras notícias que se tem de pessoas do quase morte, de voltar, principalmente muitos relatos aqui na América do Norte falam dessa condição, de que o espírito viu o corpo, que ele estava desdobrado, ele estava fora, ou ele foi para um outro lugar e voltou porque não era a hora dele. Então, muitas das vezes não está lá, mas existe uma ligação. Existe uma ligação. Por isso que esse corpo ali também tem que ser respeitado. Então é como se o corpo não tem um espírito dentro, né, nele, ele vai parar de existir, vai parar de funcionar. A máquina, né? É muito interessante nesse sentido. Espírito e corpo, né? Sim, Funcionamento. mas se olharmos alguém numa cama de hospital, no estágio final, né, para um corpo, é nítido que tem uma diferença grande, por mais que parecesse morto aquele negócio, ainda tinha vitalidade. Um corpo é só um corpo, já não tem mais vitalidade. André Luiz descreve os processos dentro do desencarne, da desencarnação, do que acontece com o corpo. E pelo olho espiritual, as células começam um processo de decomposição quase imediata no corpo, quando é interrompido esse cordão energético, que chama-se também de cordão de prata. Quando é interrompido esse cordão... Também, né? Perdão? Tem quando a gente dorme também. Quando a gente dorme, Quando a gente dorme ainda está a ligação nesse cordão. Sim. Então o corpo tá ali. o Sim. espírito passeia, mas o corpo Passeia tá e ligado. toda a informação de um está ligada no outro. Né? Quando isso é rompido, toda a condição que animava esse corpo deixa de existir.
desculpa que eu perdi as perguntas. Mas, por exemplo, no caso de um aborto, se o médico descobre que a criança não está com uma formação completa, uma formação... Descobre que a criança tem problema genético, né? Nesse caso, é um suicídio terminar aquela gestação? A eutanásia, né? Não, suicídio, a criança não tem como cometer o suicídio porque ela não tem essa condição, né? No caso, seria o médico deliberar se vai tirar a criança. Na verdade, tem que ter os pais, né, para autorizarem isso, e o médico procede com isso. Para nós, isso é assassinato. Por quê? Porque nós não sabemos a programação, de novo, não sabemos a programação encarnatória daquele espírito que está ali. E aquela condição particular, ela tem um porquê, que nós não entendemos qual seja. Então nós não temos como deliberar que isso pode, isso aqui não merece viver. Quem somos nós? A gente enxerga hoje fatores sociais, levando muita gente ao desespero, e além disso a depressão também como algo epidêmico. Mas tu enxerga, por exemplo, as religiões tradicionais de hoje fracassando em prevenir o suicídio através da espiritualização das pessoas? Não a religião fracassando. Eu entendo como sendo o modelo da sociedade fracassando. Os valores, porque todo o valor sagrado está em todas as religiões. Amar ao próximo como a ti mesmo está em todas as religiões. Não só no cristianismo. Todas as religiões trazem esse princípio. E se isso fosse aplicado, é isso que Divaldo fala. Nós não geraríamos essas condições de desarmonia da sociedade e nós para com a sociedade e para conosco mesmo. A questão é, nós nos afastamos do princípio e ficamos muito na periferia religiosa. No ato, na celebração, no ato ritualístico, e esquecemos a essência. O que nós viemos no Espiritismo dizer é: voltemos à essência. Voltemos à essência cristã. E isso fará com que esses males terrenos desaparecerão. Agora, é só no Espiritismo? Não. É só na caridade. Mas tem religião que leva ao suicídio coletivo. E aí, quantos são culpados aqueles que eu não chamaria isso de religião, eu chamaria de culto. Eu daria um outro nome para isso. E Cristo falou, haverá muitos falsos profetas. E como se conhece os profetas? Como se conhece uma árvore? Pelo fruto, né? Pelo fruto. Então, se o fruto de algum culto é esse, é contra a vida, está contra Deus. Mesmo assim, tem a responsabilidade individual, né? Que a questão dela, acho que era a questão da responsabilidade individual de uma pessoa que frequenta um culto e termina num suicídio. Quanto essa pessoa é responsável por isso? Continua responsável. Sim, mas também existe a questão coletiva. Para quem encabeça um negócio desse... É muito mais... Muito... É o mesmo. Isso diz muito que é aquela frase, né? Aquele que não escolhe o bem está do lado do opressor. Sim. Né? Temos que encerrar? Sim. Ah, já estamos no tempo? Sim. Então, vou deixar. Obrigado, gente. Bom, agora vamos comer bolo, né? Que é aniversário do Joana de Ângeles hoje. E bom, estamos fazendo 21 anos, então vamos comer bolo. O Joana de Ângeles quer realmente agradecer muito a presença de cada um de vocês. Eu não diria que não adianta nada, né? Os voluntários trabalhar e colocar tanto esforço, vocês não estão aqui para apreciar, porque realmente o trabalho voluntário, quando a gente se envolve, o primeiro que está aprendendo somos nós. O nosso crescimento, o nosso entendimento, a gente sente realmente um crescimento espiritual muito grande. Então eu convido mesmo a todos vocês que queiram se envolver, né, nos trabalhos da casa. Trabalho não falta e a gente está precisando de trabalhadores. Então convidamos a vocês a se envolver,
participar mais. E a cada estudo que nós fazemos aqui aos domingos, é esse grande aprendizado que a gente tem, né? Cada tema que a gente traz, a gente sai com alguma coisinha, né, que fica ali atrás, e a gente vai no nosso dia tentando praticar isso. Muito obrigada, muito obrigada. E daqui a 2 anos, teremos novamente um novo doutorado espiritista weekend, com um novo tema. E é sempre interessante que vocês tragam para nós também, né, ideias, assuntos que vocês gostariam, né, que a casa pudesse trazer como estudo, como atividade, e aí a gente vai vendo o que a gente pode fazer. Muito obrigada. Gui, você tem o bolo, né? Então vamos colocar. E queria também saber se quem quiser participar conosco, nós gostaríamos de fazer uma foto, né, com todo mundo que participou. Então quem quiser vir, por favor, né?